quando ele começou a crescer e a perceber que a mãe ia escalar, aquilo criava-lhe muita ansiedade. Para as mães, ou para futuras mães, aquilo que eu aconselho é tentarem manter-se felizes e equilibradas, que é aquilo que é o mais difícil. Primeiro, eu não estava à espera de estar grávida e depois, no dia a seguir, tive em risco de o perder. Bem-vindos às Conversas de Elite, hoje com Ana Marisa Correia. E já muito vocês ouviram falar no canal de bodybuilding, fitness, muito ouvem falar no país de futebol, mas nós gostamos de trazer também temas diferentes, modalidades diferentes e a dar nome a pessoas que merecem também destacar a sua jornada. Já ouviram falar aqui de ciclismo, já ouviram falar de lutas, já ouviram falar de atletismo. Hoje temos Ana Marisa Correia, 4 vezes campeã nacional de escalada, empreendedora e mãe, para nos contar um bocadinho mais sobre a sua história. Obrigado, Ana. Obrigada eu pelo convite. E estou curioso. A gente estava aqui enquanto em testes, não é? Já com vontade de começar a dizer, espera aí, não contes nada. Quero saber tudo agora. Como é que nasceu esta paixão pela escalada? O que é isto da competição da escalada? Como é que isto entrou na tua vida? Começou um bocadinho por acaso. Eu sempre fiz desporto, desde criança. Portanto, a minha mãe punha-nos em todos os desportos, tanto a mim como ao meu irmão, que tem um irmão mais velho, punha-nos em todos os desportos e mais alguns para nos manter ocupados. E durante muitos anos eu experimentei a ginástica, a natação, o balé. Pratiquei 8 anos de basquete e só quando cheguei ao limite já não queria jogar mais. É que a escalada, num verão em que fiz 18 anos, entrou na minha vida um bocadinho por acaso. Um grupo de amigos quis fazer um curso de escalada, porque nós fazíamos atividades com crianças e de férias, e então fomos tirar um curso de escalada. Do basquete para a escalada. Do basquete para a escalada, exatamente. Não tem nada a ver, tirando que a escalada precisa de uma muito boa preparação física. Portanto, todo o background que tive durante aqueles anos todos foram fundamentais para a escalada. Quando comecei a escalar, que faltava uma parte técnica, não é? Porque quando comecei a aprender, mas a parte física já lá estava, a boa condição física. E depois desse curso de escalada comecei a fazer atividades, comecei a escalar, fiz a minha primeira competição e fiquei logo no pódio e comecei a ser incentivada para continuar a treinar e a escalar. O que eu gostava mesmo era de escalar em rocha, o que depois é um bocadinho condicionante, ou não, mas pronto, porque as competições têm que se treinar muito em paredes artificiais, não é? Não propriamente em rocha. Não escalaste também as paredes do Piaget? Escalei. Sim. Pois, é que estávamos há bocado em falar em off, tínhamos feito o curso no mesmo sítio, não é? No Piaget Almada. E eu, no último ano, tive que passar um bocadinho, um cheirinho do que é escalado. Nós temos que conhecer um bocadinho de quase todos os desportos, os principais. Sim. E também escalámos as paredes da universidade, não é? Isto só mesmo no Piaget. Quem passou no Piaget tinha que passar por lá, principalmente se fosse de desporto, não é? E então eu comecei a competir, comecei a ganhar competições, cada vez tinha mais vontade de escalar, porque é um bicho que se ganha, e durante muitos anos a minha vida foi treinar, competir, escalar, estudar. Portanto andei assim durante uma série de anos. Logo no primeiro ano tirei mais um curso de escalada, e o curso foi dado pelo meu marido, eu não o conhecia na altura, que me incentivou a treinar, e era ele que me treinava. Portanto comecei a evoluir muito rapidamente naqueles primeiros anos. Havia muito poucas condições para treinar em Portugal. Agora houve um boom de ginásios de escalada para a prática da escalada, mas quando eu comecei a escalar em 98 não existia nenhum ginásio de treino de escalada, com aquelas paredes de treino, nem com corda, nem com os colchões. Eu fui 3 vezes campeã nacional de escalada de bloco, que são aqueles blocos de 3, 4 metros, muito difíceis, em que se caem para o colchão. E fui vice-campeã nacional de escalada de vias, que é com as cordas, não é? Aquela escalada que se vê habitualmente. E
mas o treino era muito condicionado, portanto, nós tínhamos paredes feitas em casas dos nossos pais, não é? Na altura, e nas garagens, e era tudo muito rudimentar. Não tinha comparação com o que já havia nos outros países de ginásios, e isso refletia-se muito depois nas competições internacionais, que aquilo era um mundo novo. Os resultados ficavam sempre muito aquém daquilo que se pretendia, porque as nossas condições de treino eram ridículas, praticamente, em relação, e éramos amadores, não é? Apesar de pertencermos a uma federação e a uma seleção nacional, quando íamos a campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, provas da taça do mundo, nós não estávamos habituados a um mundo novo daqueles. Portanto, cá em Portugal éramos muito fortes e as competições ganhávamos e afins, mas depois chegávamos aos campeonatos e é um bocadinho quase agora como com os Jogos Olímpicos, não é? É tudo muito forte, mas depois, se não há uma continuidade para se estar ao nível mundial e se não há um apoio para se poder treinar, é quase impossível querer-se medalhas olímpicas, não é? Toda a gente fala agora e dá muita motivação às 4 medalhas que tivemos, que já podíamos ter tido muito mais, não é? Se houvesse apoio. E na escalada foi exatamente igual, portanto, agora com o boom, que eu já disse, dos ginásios, já há muito mais gente a treinar, já há muitos miúdos fortes a treinarem e evoluírem, mas vão precisar sempre de suporte para poderem ir a qualificações para estarem nos próximos Jogos Olímpicos, que era o ideal. Bom, aqui vários temas interessantes. Primeiro é uma curiosidade. Qual é que é o país assim, de maior destaque na escalada? Bom, agora quem ganhou agora nas Olimpíadas das mulheres, dos homens confesso que não estou muito a par, mas é uma austríaca, penso eu, que é muito forte. A austríaca ficou em terceiro, Estados Unidos ficou em segundo. E a Janja Gabrete, que é uma escaladora que veio modificar a escalada feminina. Confesso que não sei qual é que é o país dela, agora não me lembro qual é que é a nacionalidade dela. Mas veio revolucionar muito o nível da escalada mundial. Em que aspecto é que ela veio revolucionar a escalada? Não só pela técnica, mas também muito pela força que consegue aplicar, uma força contínua. Enquanto que está a escalar, tens capacidade para fazer 2 ou 3 movimentos, ela é capaz de fazer um bloco inteiro em que parece que não está a fazer força. E são coisas brutais em termos de técnica e de força. E com uma elegância também muito grande, que isso também a parte feminina também para mim também é muito importante. Também é avaliada essa parte, eu digo isto porque, por exemplo, no culturismo avalia-se também bastante a feminilidade em cima do palco. A mulher, apesar de ir mostrar o corpo, conseguir mostrar de forma feminina. E por acaso eu queria perceber isso. Isso é uma coisa mais particular tua, tu gostas de ver isso numa escaladora, assim que se diz, escaladora. Mas não é avaliado pelo júri no fundo, é não. resultado. A avaliação que há é, no caso da escalada do bloco, não é? Que era aquela que eu era mais especialista, a partir do momento em que levantas o pé do chão, começa a contar e tens que chegar ao topo do bloco e juntar as mãos, olhar para o juiz e validar aqueles 2 segundos em que estás a carregar e depois cais para o colchão e está validado o problema, que é como se chama. Não há outras variantes, não é? Estamos a falar aqui de quase 30 anos de experiência na área da escalada, ou seja, é muitos anos dedicado a um desporto que ainda não tem assim tanto nome em Portugal. Começa agora a aparecer os ginásios mais direcionados para isso. Foste impulsionada, lá está, também por vicissitudes da vida, experimentaste um curso, gostaste, depois tiveste esse impulso também quando começaste a treinar pelo teu atual marido. Mas o que é preciso em Portugal e o que é que vais vivendo ao longo do tempo? O que é preciso para poderem mais jovens, mais pessoas começar a destacarem-se neste meio?
Falámos aqui em apoios, acredito que isso seja importante, dar aqui um certo nome à modalidade, mas o que é que pode ser feito para se começar a dar esta visibilidade à escalada? Primeiro, não queria entrar muito pela parte política, mas durante muitos anos a federação de que eu faço parte não tinha apoios do Estado, porque existia uma federação, que era a Federação de Campismo, que tinha a tutela da escalada e que tinha o estatuto de utilidade pública, mas que não o usava em prol da escalada. E então os escaladores, 99,9% dos escaladores, juntaram-se e criaram uma federação nova, mas que até ao ano passado não era reconhecida pelo Estado. Era reconhecida pelos órgãos internacionais, organizava já competições internacionais cá em Portugal, porque já tínhamos estruturas para isso, mas não era reconhecida pelo Estado português. Logo, não sendo reconhecido pelo Estado, não tem estatuto de utilidade pública, portanto não tem dinheiro. E para levar os atletas a competir em provas internacionais, que é isso que faz a diferença depois na evolução, não só na parte de cá em Portugal de já existirem estruturas para os atletas treinarem, é importante competir fora, para ir subindo o nível. Não havendo esse dinheiro, ou pagam os pais, não é? Ou, quando são mais velhos, pagam as próprias pessoas para irem competir, porque não existem condições para estar a pagar a um grupo, a uma seleção, para ir competir fora. E o apoio passa muito por aí. Existir verbas para um treino, para uma seleção, para se poder criar um percurso. E eu espero que os miúdos que estão agora, miúdos de 15, 16, 17, 18 anos, e um ou outro que eu conheço que são mais velhos, mas que têm um enorme potencial, que lhes seja dada essas oportunidades durante este período de 4 anos até aos próximos Jogos Olímpicos, para que tenham capacidade de evoluírem e de competirem e de se qualificarem para poderem estar presentes nos Jogos Olímpicos, porque senão isto vai ser sempre um ciclo. Daqui a 4 anos voltamos a falar e volta tudo a estar exatamente ao mesmo, porque as condições que eu tinha há 25 anos quando comecei a escalar, ou 26 anos quando comecei a escalar, o panorama nacional agora, a única diferença é que existem mais estruturas de treino, porque depois, em termos das competições, são sempre os clubes que organizam as competições quando podem, quando têm dinheiro para realizar a competição. São os clubes que levam os seus atletas a competir fora quando têm dinheiro, portanto não há um programa que se diga, que se programa, não é? No início, a dizer, este ano vão fazer esta competição, e depois treinam para irem para essas competições, e para isso tudo é preciso dinheiro, basicamente, e o apoio passa muito por aí, por existir dinheiro para que se possa realizar esse programa. Até lá, são os atletas e as famílias que, no fundo, Sim. tornam sustentável, se é que se pode dizer que é sustentável, este caminho. Sim. Acreditas que isto é uma daquelas modalidades que é preciso de repente aparecer alguém numa grande competição internacional a destacar-se para começar a ter mais atenção, para começar a ter mais consideração pelo público e até mesmo, eventualmente, pelo Estado, mais reconhecimento? Sim, isso dava bastante jeito. O único problema aqui é que, em termos na escalada, aquilo que tem muito impacto são os Jogos Olímpicos, porque existem dezenas ou centenas de competições depois, tanto Campeonato do Mundo, Campeonato da Europa, provas importantes da Taça do Mundo, mas que vê-se nos canais de televisão, assim lá para não sei para onde. Portanto, não vê nos canais generalistas, não há nenhuma referência à escalada. Portanto, mesmo se alguém ganhasse, ainda agora, não tem nada a ver, mas pronto, nos jornais, as capas dos jornais continua a ser o futebol, e uma imagenzinha da atleta que ganhou o bronze, não é? Que foi um feito único, não é? Portanto... Eu vi mais publicidade à atleta transexual que ganhou... pronto, que supostamente não é transexual, que é transexual ou não é? Vi mais publicidade a ela do que necessariamente é que dá-se destaque às personalidades em Portugal que ganharam medalhas. Precisamente. E com a escalada, pois não sei, só
só havendo um milagre quase para alguém ficar qualificado a ir a uns Jogos Olímpicos e ficar bem qualificado e aí haver alguma alteração visível, não é? Para que se diga, a escalada... Eu acho que cada um se preocupa muito com as suas modalidades. E a escalada é só mais uma modalidade. Claro que é a minha, e é a minha preferida e eu gostava disso tudo. Mas depois há outros praticantes de outras modalidades que também não estão nos Jogos Olímpicos e que também gostavam de lá estar. Portanto, e que as suas associações e clubes e afins também não têm dinheiro para os enviar para provas internacionais e para os Jogos Olímpicos. Portanto, acho que o problema não é da escalada, o problema é da falta de apoio do desporto em geral em Portugal, não é? Porque já nem a educação física conta para nota no plano curricular, não é? Isto leva-nos aqui a algumas questões, nomeadamente se nós formos falar porque é que o futebol tem investimentos de tantos milhões. Eu acredito que é porque é um desporto que move multidões, move massas, então há interesse, não é? Deixa-me apoiar um desporto que vai entreter as pessoas, vai mantê-los às vezes até um bocadinho esquecidos dos problemas da sociedade porque estão a ver um espetáculo e naquele momento esquecem tudo. Sim. Só que há outros desportos que se calhar também se tivessem aqui algum investimento podiam criar isso, só que depois é um ciclo vicioso que aliás, é um ciclo em que precisa de, primeiro, haver ou um impulso grande da parte dos atletas de forma orgânica, sem apoio do Estado, ou então um investimento do Estado para que os atletas possam chegar lá. Mas o que é facto é que é preciso chegar alguém ao topo para se começar a olhar e, ei, afinal aqui também damos espetáculo, não é? Nesta modalidade também há tanto para se ver. Nas provas internacionais que eu participei, os pavilhões estavam sempre cheios de pessoas a assistir. Não é? Mas cá em Portugal as competições também já vão tendo muita gente a assistir. Mas depois do que está ali a assistir e a informação que passa cá para fora passa para as redes sociais dos clubes, da federação e pouco mais. Portanto, não há depois sai alguém mais conhecido que dá uma entrevista a um jornal, mas é tudo coisas muito pontuais e muito pequenas face ao problema que existe. Problema de se querer que a escalada se expanda enquanto desporto e enquanto visibilidade. Não é? E a parte do atleta tomar consciência, talvez, da importância de ele próprio ter que fazer este caminho, de mostrar, de ser ele a sua própria... criarem eles as suas próprias entrevistas do género, como tu disseste ainda há pouco, acho que estávamos ainda em off, faz os teus vídeos, mostras um bocado do teu estilo de vida, falas daquilo que viveste na escalada, ou seja, o atleta responsabilizar-se de, ok, hoje em dia, todos nós somos canais, quase como canais de divulgação, não é canais de televisão porque depende da plataforma onde nós estamos, sim. Porque até nas televisões pode ser visto e isto muitas vezes as pessoas movem-se pelas pessoas e por aquilo que aquela pessoa faz. Temos atletas em Portugal hoje em dia a fazer este trabalho. Digo-te isto porquê? Por exemplo, no fitness. O que não falta no fitness é, hoje em dia, as estrelas do fitness. Sim, que passo o termo, no sentido de mostrarem a sua vida, mostrarem a rotina, mostrarem tudo e mais alguma coisa em Portugal e em outros países. Isto na escalada, e agora falando um pouco mais de Portugal, está a acontecer? Pouco. Ou seja... Existem 2 ou 3 atletas que fazem isso nas suas redes sociais, não é? E que depois vão passando para outros. Mas é uma coisa muito restrita. Muito pequeno para causar impacto. E porquê que achas que isso acontece? Porque a escalada é uma coisa muito específica, é um desporto muito específico. Quem escala em rocha até publica uma coisa ou outra que vai escalar, mas não é com aquele impacto de mostrar a milhões. A escalada é uma coisa mais... Eu antigamente dizia que era uma coisa muito mental e que era uma coisa que me relaxava escalar. A parte da competição já é outra vertente, porque é a parte que devia ter mais destaque, porque isso é que dá o público, não é? O que o público quer ver, não quer ver. Quer dizer, querem ver uma pessoa a escalar em rocha, muito relaxada, mas quem se está a divertir é a pessoa que está a escalar, não é propriamente a pessoa que está a ver, a não ser que seja uma via assim muito complicada e que... estar a falar para quem não escala é assim um bocadinho complicado. Mas em termos de competição, a escalada de competição é um espetáculo.
Portanto, as vias são abertas para darem espetáculo, para o escalador andar lá a fazer movimentos e que são incríveis. Mas eu acho que precisava ter ali um boom de começar a passar na televisão, começar a ter um destaque diferente do que aquele que teve até agora. E nós no estrangeiro temos atletas a mostrarem a sua rotina como atletas de escalada? Sim. E a conseguirem inspirar pessoas através disso? Sim. Existem uma série de escaladores e escaladoras profissionais, que isso é a diferença também que há em Portugal, é que não há escaladores profissionais, não é? Porque a escalada só agora é que foi reconhecida pelo Estado, portanto até agora, e durante o meu percurso, eu se precisava de faltar ao trabalho não tinha justificação, quer dizer, mandavam-me uma cartinha da federação a dizer que eu ia competir durante aquele período de tempo e pronto, e tinha alguma flexibilidade, mas não tinha estatuto de alta competição. Portanto, eu treinava no tempo livre que tinha do trabalho, quando andei na universidade e quando comecei a trabalhar, treinava esse tempo livre que tinha. Enquanto que a nível internacional eles são atletas profissionais e treinam o tempo todo que querem. Portanto, têm um treinador, têm uma equipa que os treina. Portanto, é uma realidade completamente diferente, não é? Eu saio às 6 da tarde e vou treinar das 7 às 9. Eles não, eles têm o dia todo, têm um programa de treino e que treinam. Portanto, a realidade é completamente diferente. E mesmo os que são profissionais, eu no meu tempo conhecia N polícias e bombeiros que tinham o estatuto de alta competição e que tinham tempo para treinar durante o horário de trabalho, tinham tempo para treinar, tinham as viagens todas, o tempo todo para viajar, para competir. Portanto, é uma realidade que não tem comparação. Mesmo nesta altura não tem comparação. E quem é que são assim as personalidades internacionais ou até mesmo nacionais que tu gostas de acompanhar neste percurso, que façam este trabalho de inspirar, de mostrar a rotina? Bem, isso é uma pergunta difícil porque eu sou péssima com nomes. Acompanhas, mas não ligas muito aos nomes. Não ligo nada, não é? Mesmo esta a Janja, que é a atleta que eu neste momento mais gosto de acompanhar, nem sei que país é que ela é, e sou péssima para nomes, portanto não te vou estar a induzir em erro. Sigo umas quantas, especialmente mulheres, e que treinam e que são muito fortes e que têm feito, como a Sasha Di Julian, que é uma escaladora muito forte, mas não te vou estar a enganar com outros nomes. Já disseste dois. Pronto, porque agora então com este discurso não me vou lembrar de certeza de nenhum. Mas acho que isso é muito importante, a parte das pessoas verem o percurso que as pessoas estão a fazerem e aquilo que fazem, para quem entra de novo ter uma linha condutora. Não quer dizer que vais fazer exatamente igual àquilo, mas pelo menos sabes que aquilo foi feito e que deu resultado. A rotina. Portanto, que é preciso. A rotina de treino, exatamente, e o treino. E depois, para depois conseguires seguir o teu caminho, mas tendo como essa base condutora. E aqui para a escalada, o que é essencial um atleta e uma atleta terem? Falaste da força, que é necessária, força explosiva, mas que mais? O que é que precisa ter de preparação? O que é que precisa de fazer para se preparar para se destacar nesta modalidade? Primeiro que tudo, estamos a falar da parte competitiva, mas isto para falar também um bocadinho em rocha, é importante a formação. A formação é a base de tudo, porque a escalada, especialmente em rocha, a escalada de vias, é um desporto arriscado, não é? Porque não só tens que dar segurança a quem está a escalar, como também tens que estar a escalar, tens que estar à vontade com quem te está a dar segurança. Portanto, isto implica riscos, não é? Portanto, a parte da formação, a formação é fundamental. E depois, a condição física é muito importante. Portanto, se fizeres ginástica, se fizeres outros desportos quaisquer, tudo vai servir
para a escalada. A parte da flexibilidade, a parte da força, a parte de cardio, portanto é tudo importante para a escalada. Depois há tudo, coisas muito específicas de técnicas de escalada, não é? De regras dos apoios, do que é que não deves tirar uma mão se não tiveres os dois pés apoiados, se não tiveres coisas assim do género. Mas o que se aprende na parte da formação é essa base. Depois dessa base é só treinar e conforme treinas vais tendo mais força, conforme vais tendo mais força vais ficando mais ágil a fazer uma série de movimentos e pronto. E o céu é o limite. Literalmente, não é? Vocês. Exato. E a parte da alimentação, a parte da suplementação, como é que isto joga? São fatores assim tão importantes na parte da escalada? Como é que fez isto? A parte da alimentação, sim, porque é importante para tudo, não é? Uma alimentação saudável vai-te condicionar, vai fazer com que o teu corpo esteja mais disposto a fazer força e a ter mais energia. A parte da suplementação é sempre um bocadinho subjetivo, não é? Nunca fui muito fã de tomar assim grandes suplementos, treinava mais para a recuperação, agora já nem me lembro quais, mas era mais para ajudar o período de recuperação. Mas a escalada é uma coisa muito, primeiro muito técnica e muito mental. Às vezes estás com muita força e não consegues escalar porque a cabeça não está para aí virada. Portanto, e isto especialmente na escalada em rocha, que tem um percurso, não é? E que se vai uma vez, vai duas vezes, aquilo parece que está-se quase a encadear a via. Encadear a via é começares a escalar em baixo, assim, levando os pés e não agarrar nada que não seja rocha até chegar ao topo da via, não é? Até proteger o topo da via. Há alturas em que estás cheíssimo de força e achas que vais encadear a via e cais na primeira proteção. Portanto, e outros dias em que não estás com tanta força, mas que a cabeça está no sítio, está relaxada e consegues compensar isso e que chegas e encadeias a via. Portanto, tem que haver um equilíbrio entre o estado mental e o estado físico. E isso na escalada é o mais importante. Deixava-te aqui duas perguntas. Uma é do género: se há algum tipo de alimentação mais específico para quem faz este desporto? Imagina, a alimentação de um futebolista comparada com a de um culturista é diferente, ou de um maratonista, são diferentes, até têm aqueles picos de hidratos de carbono antes das provas. Vocês têm assim alguma regra ou é no fundo manter uma alimentação equilibrada? Equilibrada, sim. Outra questão que te deixava era: como é que se trabalha esta parte do psicológico? A parte do psicológico é escalando muito, treinando muito e depois tentar que o resto, o exterior, não afete a parte da escalada, porque isso é difícil, não é? Portanto, é complicado. Porque há sempre fatores externos que não se conseguem abster, não é? Mas eu acho que o que a escalada faz é que quanto mais escalas, mais consegues esse equilíbrio. E eu agora escalo menos, não é? Desde que tive o António, o meu filho. Mas o que até ao nascimento dele que acontecia é que a escalada mantinha-me esse equilíbrio. Eu podia ter problemas no trabalho ou na escola, ou o que quer que seja, mas a escalada era aquele momento em que eu usufruía e estava ali na fase o escape. Sim, o escape. E, entretanto, passaste da escalada, como disseste bem agora, para a parte também de mãe, para a parte de empreendedora, tens a tua própria empresa. Conta-me um bocadinho como é que está a ser esta transição e os desafios desta nova fase. Eu quando engravidei andava a treinar e não sabia que estava grávida, portanto treinava, escalava. Quando engravidei, comecei logo com uma gravidez de risco, porque eu andava a treinar, a cair e afins, não é? Porque não sabia que estava grávida. Então tive que parar completamente. A indicação do médico foi: vá para casa, vá para o sofá e vamos ver o que é que isto vai dar.
E então eu passei de uma fase de escalada, treinos, trabalho, para ficar em casa durante um mês, em que mal me podia mexer. Eu nem sabia que estava grávida num dia, no outro dia soube que estava grávida, no outro já estava em risco de perder o António. Portanto, aquilo foram assim uns meses muito complicados em termos de emoções, não é? Quando chegou aos 3 meses, a gravidez estabilizou, portanto, e tive o resto dos meses ótimos, uma gravidez ótima, e que voltei a treinar, claro, com cuidado. Mas aquele início foi complicado. A pior parte foi depois de ter o António, porque tive não só um parto difícil, como um pós-parto também muito complicado, porque o parto foi muito desumanizado e, apesar de ter sido um parto natural, fui mal cortada, fui mal cozida, portanto o pós-parto foi terrível. Isto, ainda por cima, mãe pela primeira vez, gerir hormonas e um bebê que estava mais desperto durante a noite, portanto ali foi uma fase down aqueles primeiros meses, sem descansar nada, e mesmo o meu corpo, não é? Em termos de hormonas e afins, não era eu propriamente, era ali uma pessoa nova que eu não sabia muito bem como é que ia gerir tudo aquilo. Depois de voltar a treinar, as coisas estabilizaram, porque ao fim de um mês e pouco voltei a treinar e então voltei a recuperar a forma, e enquanto o António foi pequeno era relativamente fácil de eu treinar e de escalar, porque ele ia connosco sempre, o meu marido é escalador, portanto nós íamos treinar e ele estava lá no seu ovinho, estava... Quando ele começou a crescer e a perceber que a mãe ia escalar, aquilo criava-lhe muita ansiedade. E passava o tempo todo, mãe, e aquilo também me criava ansiedade a mim. E não era uma coisa confortável para o António, porque, quer dizer, apesar de sempre, desde um mês, nos acompanhar sempre para todo o lado, mesmo para a escalada, para ele não era confortável ver a mãe deixá-lo para ir escalar, mesmo que fossem só 5 minutos, ou se calhar às vezes nem isso, que era o tempo que a mãe demorava a fazer uma via. E então aquilo começou-me a criar alguma ansiedade a mim, portanto comecei a escalar cada vez menos. E depois, quando já não o levava para escalar, quando ele entrou para a escola e eu já não ia escalar, ficava sempre com a sensação de não posso estar incontactável, não posso ir para falésias, que é o que há mais, em que tenho pouca rede porque me podem ligar da escola. Portanto, houve um clique, inevitável, não é? De pensar que eu tenho que estar, a minha prioridade é o António. Portanto, enquanto durante aqueles 20 anos ou assim, a minha prioridade era a escalada, não é? A minha vida era só escalada, eu ou estava na escola, estava a trabalhar, ou estava a escalar, a treinar. Fins de semana era para ir escalar, feriados era para ir para fora para ir escalar. Portanto, a partir do nascimento do António houve um clique e houve muitas alterações, não é? Mesmo porque eu própria já estava diferente. A minha prioridade era o António e a escalada, portanto, começou a ser assim um nível muito mais baixo e muito mais tranquilo também, em vez de ser aquela coisa de escalar, evoluir e treinar e competir, começou a ser uma coisa muito mais soft. E o António uma vez foi escalar connosco, como era normal, e nós punhamos-lhe o arnês e ele andava lá a fazer de balões, e ele agarrou-se ao meu pescoço e disse assim: tu não podes ir escalar porque tu tens que me dar colinho, assim com um ar muito, como quem diz, e eu estou aqui, e era realmente isso. Portanto, há sempre alterações, não é? Acho que todas as mulheres que são mães sabem que há um clique, há um antes e um depois, e foi um bocadinho por aí. E agora, tirando a parte da maternidade, que isto é um bocado chato. Eu acho que é super interessante falar disto, até porque esta parte, sobretudo alguém como tu, que vinha da competição ao mais alto nível, de repente tu fazes aqui uma coisa muito interessante, que é, de repente viste-te a ter de um dia estavas a escalar, no outro estavas em casa parada.
e tiveste assim um mês, não foi? Uhum. Até que depois voltaste a fazer alguma coisa e depois tiveste de voltar a parar após o nascimento do António. Ou seja, estamos a falar de alguém que tinha um sistema hormonal otimizado de uma determinada forma, uma atividade, toda uma componente psicológica direcionada para aquilo, e de repente parou tudo. Assim como tu sentiste isso, eu acredito que muitas outras mulheres sintam isso nesta fase. Algumas que tenham uma vida mais ativa, outras poderão não ter tanto, mas que se veem obrigadas a parar em prol de algo maior que vem a seguir. E lidar com isto, eu imagino que não seja nada fácil. Como é que foi realmente esta caminhada? Como é que tu superaste isto? Porque eu não sou mulher, mas imagino, eu com uma atividade que tenho, de repente se me disserem, tens de ficar um mês parado. Não é? Como é que foi isto? Foi difícil, especialmente naqueles primeiros meses do nascimento do António. Primeiro, a parte da gravidez foi logo complicado, não é? Porque primeiro eu não estava à espera de estar grávida, e depois no dia a seguir já estava com a sensação não, estive em risco de o perder. Portanto, nem sabes se queres estar grávida, nem estás quase a perdê-lo, portanto há ali Um turbilhão. um turbilhão de repente. de emoções, de pensar, então agora tenho que ficar parada porque quero ter este bebê, mas não posso treinar, a minha vida é treinar e escalar, há ali aquele turbilhão todo de emoções, mas depois com o evoluir da gravidez e com a estabilidade da gravidez, as coisas foram acalmando e pronto, eu fui treinava em casa, ia a escalar, mas tudo uma coisa muito soft, primeiro porque começo a pensar, eu já tive uma gravidez de risco, não vou pôr o meu filho em risco, como é evidente. Mas a pior parte foi depois, quando ele nasceu e que o meu corpo, eu engordei 12 quilos, que não foi assim tanto, e perdi logo 6 no parto. Mas eu não reconhecia aquela pessoa que estava ali, aquela pessoa frágil, que eu olhava ao espelho e vejo que estava com um bebê ao colo, porque uma primeira gravidez não se sabe muito bem, não sabe nada, basicamente, não é? Eu, se fosse hoje, ia ter uma visão completamente diferente das coisas, mas estás a amamentar, nem sabes muito bem o que é isso de amamentar, sabes que estás cansada, que não dormes, um bebê que mama mais durante a noite e que durante o dia é super tranquilo, durante a noite era terrível, porque mamava 15 minutos, dormia 15 minutos, mamava 15 minutos e depois, quer dizer, eu estava completamente desregulada, hormonas desreguladas, um corpo que eu não reconhecia, não é? Porque um corpo cansado e sem... Eu que fazia trações com 35 quilos à cintura, não me conseguia arrastar o meu corpo durante aquele primeiro mês. E então é muito difícil de gerir até chegar. Eu acho que as minhas hormonas só equilibraram ao fim de 3 ou 4 anos, é que eu senti que realmente que aquela fase tinha ficado lá para trás. Mas comecei a treinar logo ao fim de um mês. Mas não queria dizer que as coisas estivessem estabilizadas. E acho que nada depois volta a ser como era depois do nascimento de uma criança. Não que eu não tenha tempo para treinar ou para escalar, mas a prioridade está no bem-estar dele. Portanto, claro que o meu bem-estar também é muito importante, mas o meu bem-estar também se equilibra com o bem-estar dele. E uma situação que aconteceu há 2 anos, me ligaram da escola, eu estava num trabalho em Lisboa, ligaram-me da escola porque o António tinha caído de um espaldar e tinha partido o braço. E a primeira coisa que eu pensei foi, se eu tivesse a escalar, e depois fui ter com ele ao hospital, foi coisa de minutos, cheguei ao hospital e estava ele todo com um ar super infeliz, já com o braço ao peito, e eu só pensei, se eu tivesse ido escalar neste momento, se não tivesse tido trabalho e se tivesse a escalar, eu não ia estar com ele naquele momento. Claro que se eu tivesse ido escalar, ele também era capaz de não ter partido o braço, mas isto é um cérebro de mãe, portanto, que teve alteração, não é? Portanto, desde o nascimento dele que o meu cérebro ficou completamente diferente. E pronto, acho que é um bocadinho por aí. Acho que
cada mulher reage a uma gravidez de formas diferentes. Há umas que são super tranquilas, que não se passa nada e que têm N filhos e que se mantêm sempre bem. Outras não. Portanto, acho que não há uma regra geral para o que é que vai acontecer quando as crianças nascem. E sentes que ele tem assim curiosidade ou procura experimentar, acompanhar de alguma forma aquilo que tu fazes ou replicar aquilo que fazes? Ele sempre nos acompanhou e o meu marido foi sempre escalando e eu até incentivo para que ele escale e que vá escalar mesmo sem nós, porque isso faz-lhe bem a ele e a parte do equilíbrio de casal é fundamental. E muitas vezes eu levo o António para escalar e até posso nem escalar, ou faço uma via, assim uma coisa muito soft. E o António também escala e pendura-se e anda em alturas e não tem medo nenhum. Mas se eu acho que ele vai fazer aquilo, a escalada, para a vida, não vai de certeza. A não ser que mudasse muito. Porque o que ele gosta é, quando vai treinar, sobe 2 coisas, atira-se para o colchão. Que é um colchão de quedas, não é? Atira-se, portanto, gosta de dar espetáculo. Quando vai escalar, pendura-se um bocadinho e depois anda ali, que temos a baloiçar, tipo, baloiço. Mas não o vejo assim muito encaminhado para escalar, não. Vai fazendo porque vos acompanha devido às circunstâncias. Precisamente. E a parte da empresa? Entretanto, tu quiseste continuar a seguir esta tua paixão, mas de uma forma um bocadinho diferente. Sim, eu já... o meu marido não só dá formação de trabalhos em altura, como também faz os trabalhos em altura, já há muitos anos. E eu acompanhava muitas vezes, quando tinha tempo livre ou quando não estava a trabalhar, e ajudava. Fui tirar uma formação de trabalhos em altura, para ter formação, não é? Específica para isso. E durante muitos anos ajudei-o sempre que estava disponível. Quando o António nasceu, eu trabalhei uma série de anos em marketing e quando ele nasceu não me renovaram o contrato. Chegou ao fim do meu contrato e não foi renovado. Eu fiz a minha licença de maternidade e depois pensámos, como é que eu agora vou começar a trabalhar e vou deixar de ter tempo, vou sair de casa de manhã e chegar ao fim do dia e não vou dar apoio nenhum ao António. Portanto, aquilo para mim começou a ser muito complicado, porque eu trabalhava em Lisboa, moramos na Caparica, e eu a pensar que ia sair todos os dias de manhã, cedo, não é? Porque temos sempre a condicionante da ponte. Chegar ao fim do dia, e então eu pensei assim, eu não quero isto para mim, o que é que vamos fazer? E o meu marido sugeriu que abríssemos a empresa, portanto ele já trabalhava em nome individual, e então criámos a empresa e ficámos os dois a trabalhar. Temos outros colaboradores freelancers a trabalharem para nós, quando se justifica em trabalhos maiores, mas grande parte do trabalho somos nós os dois que o fazemos. E assim conseguimos, desde que o António nasceu, portanto ele no primeiro ano teve inscrito na escola, deve ter ido lá 3 ou 4 vezes, porque de resto andava sempre connosco de um lado para o outro, e só quando que entrou para a escola mesmo de primeiro ciclo é que começou a seguir o ciclo normal, e nós também temos mais liberdade para ir treinar, que é aquilo que fazemos mais, porque é aquilo que eu gosto mais é de treinar, e treinar ou escalar só mais recentemente, desde que ele entrou para a escola. Quais são estes cuidados que é preciso ter neste tipo de trabalhos em altura, que é uma área específica que requer aqui cuidados muito específicos, e ao certo, o que é que a vossa empresa faz? Então vamos por partes. Tal como na escalada, portanto, os trabalhos em altura é quase uma profissionalização, não é? Da parte da escalada. Tem outras técnicas diferentes, mas a formação é a base de tudo. Porque é um trabalho arriscado, não é? É um trabalho em altura, é um trabalho que mete cordas, que mete nós, que mete uma série de coisas e uma série de variáveis, e a formação, eu digo sempre que é a base de qualquer coisa. Há muitas pessoas que começam a escalar porque o amigo vai escalar, não sei o quê, ou começam a trabalhar porque tem um amigo que já fez, assim, e o que eu digo sempre é assim, a formação é a base de tudo. Para tentar diminuir ao máximo o risco, porque o risco há sempre, não é?
porque há coisas que não se podem. Se uma corda passa numa aresta, pode-se cortar, não é? Há coisas que não se podem controlar, portanto, tenta-se controlar tudo o que se vê. Vê-se uma aresta, mete-se uma proteção de corda, mas há coisas que não se vêem, portanto, quando se estão em prédios velhos, não se sabe como é que está a estrutura, como é que estão as coisas, portanto, há sempre variáveis. Portanto, acho que a formação que vai fazer, a formação e a experiência, como é óbvio, o que vai fazer é tentar colmatar essa parte dos riscos. O que é que a minha empresa faz? O meu marido dá formação de trabalhos em altura, portanto, tem a parte da formação, e depois o que fazemos muito é a parte de rigging em espetáculos, portanto, toda aquela parte nos concertos e agora, esta altura dos festivais de verão, tudo o que seja luz e sons que é preciso subir em altura, é a parte que ele faz também. E depois a parte em que eu vou mais é a parte da montagem daquelas telas publicitárias que há nas fachadas dos edifícios e em todo o lado. Os placares de informação, tudo o que seja em altura. Portanto, essa é a parte que eu colaboro mais, para além depois de toda a parte administrativa de orçamentos e faturas e contabilidade e afins. E falávamos aqui há pouco da importância de existir um marketing, de existir uma divulgação do próprio percurso do atleta para que a escalada também chegue mais longe. Eu diria até, opinião muito pessoal, até antes de esperarmos que exista um investimento do Estado, do género, vamos dar provas que isto é importante, que há pessoas a seguir isto, que há um espetáculo, que há um entretenimento associado ao desporto e à beleza do desporto. E quando se procura sobre isto, pelo menos cá em Portugal, e falo por nós, pela nossa equipa, foste das primeiras pessoas a aparecer com presença nas redes sociais, a falar hoje em dia já com um estilo de vida um bocadinho diferente, lá está o teu filho, a parte do negócio, mas com alguma presença nas redes sociais, e foi por isso que eu te perguntei há bocado, temos mais atletas a fazerem isto em Portugal? Porque realmente acho que é um ponto que pode dar nome e levar outras pessoas à modalidade. E aquilo que eu te pergunto é, como é que concilias isto tudo? O que é que te levou a começares a ter também aqui, a perceberes a importância disto, a estás mais presente, a mostrares mais o que é a escalada e o que é este estilo de vida associado, no fundo, às alturas? Eu comecei com um blog, era muito ativa com o blog há 20 anos, que ainda não existia Facebook, nem Instagram, nem estas redes sociais novas, o blog era um bocadinho a parte da escalada, a parte dos treinos e um bocadinho o meu dia-a-dia. Ou seja, o meu Instagram não começou agora. O meu Instagram começou, ou a minha presença nas redes sociais, começou há 25 anos, ou há 20 anos, já nem sei bem, com esse blog. E a partilha da parte da escalada sempre foi uma coisa que eu gostei, porque era os treinos, era a escalada, era as viagens, eu partilhava isso tudo. Só desde o nascimento do António é que houve uma adaptação do meu estilo de vida e que passou muito a ser, não só coisas com ele também, na parte de maternidade, não é? Mas eu nunca quis muito seguir só a parte da maternidade, não é? Agora está muito na moda as páginas de maternidade e que se dedicam só a isso. E eu não queria ficar associada só à parte da maternidade, porque aquilo que eu era escaladora, não era uma desportista. E então fui adaptando ao meu dia-a-dia e neste momento, se calhar, se fores ao meu feed agora, se calhar o último mês é só praia e piscina, porque é aquilo que eu tenho feito com o António, estamos no verão, não é? Portanto, vou adaptando muito os conteúdos e até porque trabalho com uma série de marcas e aquilo que tento fazer é que o meu feed não seja um mural de publicidade, apesar da publicidade estar lá, não é? Porque é disso que vive um bocadinho uma página, não é? Especialmente uma página de criadores de conteúdos como a minha, não é? Mas aquilo que tento é que seja uma coisa real e que esteja em linha com a minha vida. Claro que não está lá tudo, como é evidente,
está lá a parte divertida ou aquilo que quer, ou a parte quando me chatei também com alguma coisa, mas está lá aquela parte que eu acho que devo mostrar, que devo partilhar. E nos últimos anos, que também tenho a facilidade de ter a empresa, portanto não tenho um trabalho das 9 às 5 que me condiciona os movimentos, portanto eu estou sempre ativa a fazer alguma coisa, e isso nota-se muito no crescimento da minha página. Ou seja, começou com um blog. Sim. O blog direcionado para a escalada, direcionado para a tua paixão, e agora, ultimamente, a tua paixão juntou-se ali uma outra paixão tão grande ou maior, já é maior, e começaste a mudar um bocadinho também os conteúdos e a mostrar uma outra parte de ti, do teu percurso. Aquilo que hoje em dia e que sentes que as pessoas têm mais curiosidade em saber é o quê realmente? Quais são as perguntas que mais chegam até a ti? Qual é aquele conteúdo que tu percebes que as pessoas mais valorizam atualmente? Tenho 2 públicos distintos. Ou 3, vá. Tenho um da parte da escalada, que quando publico coisas de escalada, aquele grupo manifesta-se, não é? Que é a parte dos treinos, a parte da escalada em rocha, especialmente mais da parte dos treinos, que é assim aquela coisa que tem mais impacto. Os treinos também em rocha ou treinos em ginásio? Não, treino em ginásio. Ginásio. Sim. Que é aquilo que tem mais impacto, porque são aquelas paredes mais pequenas, mais intensas e que há mais quedas, portanto é o que cria mais espetáculo. Ou seja, assim, em ginásio, mas ainda adaptado à escalada, não estás a falar do treino de agachamento e de musculação? Não. Estou a falar em ginásio de escalada que tem muros de treino, muro de treino de escalada. Tenho esse público. Depois tenho um público direcionado para a maternidade, não é? Em que aparecem muitas vezes as coisas do António, que ainda por cima o António diz que quer ser youtuber, portanto quer sempre meter nas coisas. Quando eu lhe disse ontem que vinha cá, e ele disse, então, mas eu não posso ir à entrevista? E eu disse, António, não sei. Então, mas pergunta lá, porque eu também quero ser famoso. Eu disse, tu queres ser famoso? Podia ter Sim, vindo, podia ter ficado. A gente juntava aí mais uma cadeirinha e ele fazia também entrevista contigo. E ele disse, eu quero ser youtuber, portanto eu tenho que começar a ser conhecido. Ele é que está no espírito. Ele tem 8 anos. 8 anos? Fez agora 8 anos. Já sabe o que é que quer. Muito bem. Sim, eu tenho vídeos dele ainda com um sotaque super brasileiro, porque ele em pequenino via muitos vídeos do YouTube e tinha um sotaque assim de a educadora, quando ele entrou para a escola, perguntou-nos se nós tínhamos familiares brasileiros, porque ele tinha um sotaque cerrado e eu nem tinha bem consciência disso, confesso. Isto por causa dos vídeos do YouTube. Eu tenho vídeos dele já a querer ser um mini youtuber aí com 3, 4 anos, assim já todo expedito em frente às câmaras. Portanto, eu ontem quando lhe disse, eu quero ser famoso, eu quero ser youtuber. Eu disse, tá bem, depois combinamos. Eu vou falar com o David e depois combinamos fazer a entrevista. Está no caminho certo, já está a treinar, está no caminho certo. Exato, portanto, olha, se os escaladores que tivessem esta parte expedita como ele tem lá para está. as redes sociais... Às vezes era importante ter um bocadinho disso, não é? Precisamente. Só que o que eu acho é que, isto agora voltando um bocadinho atrás, os escaladores e as redes sociais... alguns sim, percebem que isso é importante, mas outros estão mais preocupados ou a escalada é um bocadinho estilo de vida que nem sempre se coaduna com as redes sociais. Ninguém está preocupado, enquanto que eu agora meto uma câmara e vou treinar. Quem vai treinar a sério não está preocupado em pôr uma câmara para estar a gravar. Ou tem alguém de fora que faça isso e se programa essas coisas, mas quem vai treinar a sério para estar preparado para uma competição não está com essa preocupação de estar a pôr nas redes sociais. E é um bocadinho isso que falta para a divulgação. Pronto, agora voltando outra vez à fase em que estava. Depois tenho o público da parte de lifestyle, em que eu digo a dieta que estou a fazer, o que é que estou a tomar na altura, se estou a fazer dieta, se não estou a fazer dieta, se vou jantar aqui, ou onde é que fui, o que é que comi, se gostei, se não gostei, um bocadinho de parte de foodie, onde é que fui, se gostei, se não gostei, se recomendo, se não recomendo.
por norma, aquilo que eu faço é tento manter a parte de só recomendo coisas que gosto e não digo mal daquilo que não gosto. Portanto, acho que cada pessoa tem a sua percepção do que é que gosta, do que é que não gosta, não é? Claro que se és bem tratado ou maltratado, isso qualquer pessoa, mas também tento manter uma linha boa onda na minha página. Portanto, tenho esses 3 públicos que reagem em tempos diferentes. E não me vejo, em verdade, só por um deles. Claro que toda a gente diz, tua página podia criar mais se tu te focasses só numa coisa. Mas eu não me quero focar só numa coisa, não é? Porque aquilo ia deixar de ser eu. Portanto, se eu só publicasse sobre escalada, ia ficar uma parte da minha vida que eu não ia publicar e até ia ter coisas giras para publicar. Se eu me focasse só na maternidade, ia acontecer exatamente a mesma coisa. Portanto, eu prefiro ir crescendo aquilo que tiver que crescer, mas manter a realidade da minha vida. Eu acho que isso é um ponto muito curioso, porque eu acho que cada vez mais as pessoas seguem pela pessoa que está do outro lado e não necessariamente só pelos temas, é mais pela pessoa. Identificam-se ou não se identificam com a pessoa. Claro que os temas são importantes, é temas que nós gostamos, mas a pessoa acima de tudo. E um dia tive aqui o Bruno Salgueiro, aliás, é a segunda vez que ele vem cá. O Bruno é o maior youtuber de fitness em Portugal. E ele dizia uma coisa muito curiosa, que eu nunca pensei ouvir isto na boca dele, que é, nem sabes a quantidade de pessoas que me dizem que eu devia especificar, devia-me focar. E eu pensar para mim, caramba, se dizem a ele que ele se devia focar ao maior youtuber em Portugal de fitness, então, será que a fórmula dele está assim tão errada? Está a resultar? E ele dizia, eu gosto de fazer coisas diferentes, eu não me imagino só fazer uma coisa, que ele agora também é pai, também faz os vídeos com o filho, faz os vídeos dele de treinos em casa, faz as brincadeiras de vez em quando, os reacts, e ele dizia, dizem que eu ia crescer muito mais se me focasse, mas eu não me imagino a focar porque eu sou uma pessoa que gosta de fazer várias coisas. E eu a pensar para mim, não é? Ok, com que moral é que... Será que é mesmo ser assim? Claro. Estamos a falar com... Há pessoas a terem tanto sucesso que não se focam, então porque é esta ideia do tens que te focar? Será que não temos todos que nos focar? Podemos fazer coisas diferentes. Tu tens 3 áreas da tua vida que tu gostas de explorar, gostas de mostrar. Por que não? Não é? E como é que trazes então para a tua rotina? Porque falavas, eu levo a câmera e gravo os treinos. Eu vou fazer uma viagem, vou com a câmera atrás. Na prática, como é que é isto? Como é que consegues tornar viável isto? Estás sempre a produzir conteúdo? Como é que organizas a tua rotina para conseguires... Por exemplo, vais fazer um treino de escalada, ficas a filmar. Aquilo ainda é um treino longo. Como é que trabalhas toda essa parte de edição? Tens uma equipa? És tu que fazes? Não. Por norma, sou sempre eu que faço. O meu marido vai filmando. Até o António já vai filmando. Claro que diz sempre que tem que lhe pagar, porque ele está a prestar um serviço, então tem que lhe pagar. Não deixa de estar correto. Se for então, a perspectiva de estar a prestar um serviço, não é? É o que ele diz. Portanto, ele diz, eu estou a ajudar, deixa-me pagar. Portanto, tem uma veia comercial, não tem? Tem muito. Pronto, vai ser um youtuber de sucesso. E sim, negocia imenso. Se eu lhe digo que preciso que ele faça alguma coisa, mas preciso mesmo que ele grave ou porque alguma coisa, ou preciso que ele entre, ele diz-me, quanto é que me pagas? E eu digo-lhe assim, 2 euros, 3 euros. Eu disse, não, 2 euros. Então, 2,5 euros, está bem, vá, pronto, 2 euros. Portanto, não brinca de serviço. Eu até acho engraçado ele ter esta... Isso com 8 anos, isso é muito engraçado mesmo. Ele tem uma veia mesmo comercial comercial e leva sempre a dele avante. Portanto, ali com algum equilíbrio, mas pronto. E quando ele presta um trabalho, eu tenho que lhe pagar, como qualquer pessoa, não é? Portanto, eu quando faço alguma coisa também me pagam, tem que ser. Sim, tu não venhas aqui para o podcast dizer que não pagas, porque senão dizem que é exploração infantil. Exatamente. Tu vê lá, nem que seja aos 2,5 euros. Exatamente. Mas, e mesmo quando vai agora nas férias, quando ele já estava de férias, foi connosco fazer um trabalho muito simples e então eu filmei-o a ajudar e a pôr lá umas cintas e assim. E ele, passado 2 minutos, ele disse assim, pronto, já estou cansado, já cumpri o meu objetivo, já me podes pagar. Portanto, tem que ser assim, ao fim. Direto e acabou a conversa. Mas, E ele já faz os investimentos dele com o dinheiro que ganha, já tem essa consciência? Quer dizer, ele, aquilo que trabalha é para comprar jogos e para comprar coisas dentro dos jogos, que isso é que é
é aquele dinheiro que eu digo-lhe que é dinheiro para o lixo e, portanto, vou sempre mediando, mas vou deixando de gastar, assim, 1 euro ou outro, porque não deixa de não ser dinheiro dele, não é? Portanto, dinheiro que ele ganhou com o trabalho dele. Mas tento sempre ir equilibrando, porque senão aquilo era uma barbaridade de gastos que ele quer gastar, não é? E é para isso que os jogos são feitos, não é? Mesmo para levar os miúdos a quererem estar sempre, só conseguem evoluir se comprarem não sei o quê. Portanto, tem que andar sempre ali a controlar e é uma coisa mínima de gastos, mas pronto, mas vou incentivando a que ele tem que trabalhar para ter o dinheiro dele e para poder comprar as coisas. E é o que ele vai fazendo, portanto, isso... acho que agora perdi-me. Tens aí uma ajuda então na produção dos teus conteúdos. Na produção dos conteúdos, exatamente, agora tinha perdido. Aquilo que faço é, se tenho alguma coisa específica para gravar, imagina que outro dia tinha um conjunto de roupa de fitness para gravar. Portanto, eu já sei mais ou menos a linha que quero seguir e peço ao meu marido a dizer, olha, vou fazer isto, filmas-me 10 segundos de cada coisa. E ele filma aquilo tudo e eu depois faço a edição toda em casa. Se não tenho nada para publicitar ao certo, se é só um treino, meto a câmera lá num sítio e vou filmando. Ou olha, eu vou fazer este bloco agora, filmas-me. Ele filma a fazer o bloco, depois filmo a ele, depois andamos sempre assim. Mas não dá para meteres tudo, tens que depois editar à mesma, porque sim, mais do que 1 minuto, não é? Os blocos. Sim. Tinhas dito cerca de 5 minutos, um bloco. Não, isso é a escalada. Os blocos não, os blocos são menos. Mas de qualquer maneira há sempre quedas pelo meio. Essa parte não pões. Às vezes ponho só das quedas. Às vezes que há mais blocos. Giro, né? É aquilo que dá mais. Estás a rir, eu achei super piada no fim de semana, porque um destes fins de semana está a fazer muitos stories. E depois fiz a andar em cima de uma prancha de pedal. Aliás, nem fui eu que fiz. Minha esposa gravou-me aquilo e eu mandei um grande trambolhão. E ela até pôs e eu fiz repost. Eu a fazer muitos stories no fim de semana a falar de temas e responder perguntas. E mandei ele, eu a cair, pum, mandar um trambolhão em água e era toda a gente a reagir àquilo. Eu disse, olha, as pessoas querem isto, as pessoas querem se rir, as pessoas não querem saber. Às vezes as pessoas querem isso. Eu muitas vezes faço vídeos só de quedas. Se há um bloco que eu embico que tenho que encadear e depois... Às vezes não encadeia, mas pronto, se eu acho que tenho capacidade para fazer e vou lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, publico aquilo tudo, das quedas todas que levaram até que eu consiga depois no final fazer o vlog. Ou não consiga, pronto, já aconteceu não conseguir mesmo fazer, porque eu tenho 1,56m, portanto há coisas que às vezes não consigo, tenho limitações e tenho muito menos força nesta altura e que não consigo fazer, mas... As pessoas também gostam de ver isso, ver que ali não é um mundo perfeito, não é? Portanto, eu vou escalar. Encadeio avião, não encadeio avião. Se não encadeio, ponho na mesma. Portanto, aquilo é que é a realidade do treino, não é? Do treino, precisamente. É isso mesmo. E agora, pegando nesta tua rotina, né, já percebi que tens aí essa ajuda, e trazendo isto um bocadinho mais para o teu dia-a-dia. Há, assim, alguns pontos que consideras importantes para a rotina, que se bem não estás agora no nível da competição, mas consideras importante para quem gostava um dia de entrar na competição, aspectos importantes da rotina, para além do treino em si, que seja de relevar aqui? Eu acho que o fundamental, primeiro, aquilo que eu estou sempre a bater, é formação. Tirar uma formação de escalada. Agora há N clubes, mesmo nos próprios muros de treino, que dão essa parte de formação. Primeiro tirar uma formação. E depois, normalmente esses grupos já têm atletas, que são atletas que já competem, e o ideal é começar com esses grupos. Porque primeiro está muito mais acompanhado para qualquer coisa que seja preciso. E depois então, seguires o caminho que quiseres, quando já tiveres algum suporte e depois treinar e pronto. Fazer parte de um clube para poder ter seguro, para poder estar a par de todas as competições que há a nível nacional, que já são bastantes. A Federação está a fazer um excelente trabalho em prol de cada vez existirem mais competições e com melhor qualidade. E pronto, e depois é a mesma conversa do início, é tentar ter apoios para ir para fazer, primeiro, para estar para competir
em alto nível e para ganhar competições e para fazer parte da seleção nacional, não é? Isso é um acumular de pontos e para depois poder ir a competições internacionais. É um bocadinho esse o caminho. Okay. Então, em primeiro lugar, a formação. Em segundo lugar, temos aqui o grupo, a importância do grupo, encontrar um grupo de escalada. Em terceiro, a parte de entrar na federação e começar então a treinar para acumular pontos, para poder ficar a par também das competições e entrar. Isto é o que tu recomendavas a quem quisesse dar os primeiros passos nesta área. Há bocado falaste aqui de um aspecto que eu gostava de lá voltar, que é, e isto foi um fenómeno há uns tempos, que é as crianças. Houve uma altura que começámos a dar por eles a falarem, falava-se muito brasileiro, precisamente por causa dos youtubers. Precisamente porque os youtubers queriam chegar ao Brasil e eu, por acaso, foi completamente ao acaso que isto aconteceu, mas eu descobri uma forma de chegar ao Brasil sem falar brasileiro, porque eu ainda na altura pensei que acho que eu vou ter que falar brasileiro no podcast para ter aqui tudo brasileiro, mas não, é mais simples do que isso, é convidarmos pessoas de sotaque brasileiro. Eu tenho episódios com pessoal, com médicos brasileiros, enfim, mas isto sim. a brincar, mas de facto eu percebi-me há uns tempos que tínhamos youtubers portugueses a tentarem meter o sotaque brasileiro e alguns a fazerem isso muito bem, enganavam muito bem, precisamente para chegarem ao público brasileiro e começámos a ver este fenómeno, este impacto nas crianças, que era termos as crianças a falarem brasileiro nas famílias, nas escolas. Como é que tu depois que fizeste aqui este trabalho de explicar ao António e ajudá-lo outra vez a voltar ao português de Portugal? Ele até aos 5 anos, que foi na altura do pré-escolar, não tinha muita noção que tinha sotaque, não é? Só quando passou para o primeiro ano, não é que começou a estar mais condicionado. Primeiro tinha um professor extremamente exigente, mas depois foi uma coisa muito gradual, porque ele ao aprender a ler tinha que ler corretamente sem sotaque. Portanto, conforme foi aprendendo as letras e a juntar as letras, e também que tinha muito mais ocupação e não tinha tanto tempo para ver vídeos como quando era mais pequeno e que acabava por ver mais tempo. Apesar de nós andarmos sempre em atividade, ele acabava sempre com um telefone na mão a ver um vídeo. E quando entrou para a escola, começou a ter uma rotina muito diferente. Primeiro, acordar cedo e deitar cedo. E durante o resto do período estava na escola, chegar a casa, tomar banho, jantar, cama. Portanto, o YouTube deixou de fazer parte dessa rotina. Deixando de fazer parte da rotina e tendo os amigos a falarem corretamente português, se bem que na turma dele também existiam alguns colegas brasileiros, mas só o facto de aprender a ler, o sotaque foi desvanecendo e agora não tem sotaque nenhum. Portanto, fala corretamente e eu nem tinha consciência, só agora a ver os vídeos quando ele era mais pequeno, é que vejo que ele tinha um sotaque fluente de brasileiro, que passava bem por brasileiro, e mesmo as expressões, aquelas expressões mais típicas, ele tinha-as todas e eu nem tinha consciência que era assim, não é? Porque como falava com ele diariamente, não é? E acho que deve ser isso que acontece com muitos pais. É curioso o efeito esponja das crianças, não é? Aquilo que eles veem vão absorver de uma forma incrível. É brutal. Muito bem, temos aqui então já algumas ideias para quem quer dar o primeiro passo nesta caminhada da escalada. Para aquelas mães que estão a dar os primeiros passos também em ser mãe, que considerações finais gostavas de deixar? Achas que há assim algumas perguntas e curiosidades que as pessoas costumam ter sobre ti e o teu percurso que tenham ficado ainda em aberto? Não sei. Para as mães ou para futuras mães, aquilo que eu aconselho é tentarem manter-se felizes e equilibradas, que é aquilo que é o mais difícil. E se forem desportistas, se não tiverem condicionantes na gravidez, e que seja tranquilo, manterem-se sempre ativas, porque isso depois vai fazer diferença também depois no pós-parto. E no pós-parto, pensarem um bocadinho nelas próprias, porque o bebê é muito importante, o bebê passa a ser a prioridade, mas tem que haver ali um equilíbrio,
não só o equilíbrio, não só na mulher, como também no casal, para as coisas correrem, se conseguirem estabilizar. Claro que não vai ser logo nos primeiros meses, mas por acabarem por se equilibrar e correrem bem. E o que é que as pessoas podem esperar de ti nos próximos tempos? Vamos ter aí um regresso à escalada? O que é que está aí no fundo que possas levantar um bocadinho o véu para Eu o costumo pessoal dizer continue que a sou uma acompanhar? pessoa de idade, que já sou uma pessoa de idade. Nota-se perfeitamente. Eu passo a vida a dizer isto, não é? Porque a maior parte dos miúdos que escalam, eu já escalo há mais anos do que a idade que eles têm. Portanto, e então quando nos cruzamos nos muros de treinos, eles já não sabem quem é que eu sou, eu também não sei quem é que eles são, mas pronto, têm potencial ou não têm potencial, e eu dou-lhes atenção também um bocadinho face a isso. E eu acho que nesta fase, eu acho que o importante é eu sentir-me bem comigo própria, que acho que foi isso que eu consegui ir enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa. Portanto, acho que o que eu estou nesta fase da minha vida, eu acho que estou numa fase de equilíbrio. Portanto, e vou escalando quando me apetece, vou treinando quando me apetece e vou mantendo sempre um equilíbrio. E que era uma coisa que não existia, portanto, nem quando o António era pequeno, e mesmo quando competia, nem sempre conseguia conjugar este equilíbrio, porque era tudo muito, muito intenso. E eu estou numa fase muito zen. É curioso que quem vem do meio da competição muitas vezes encontra esse equilíbrio, essa estabilidade em que consegue treinar, fazer o que gosta, seguir uma alimentação cuidada e manter esta parte da família que é tão importante. Falaste aí da parte da competição que não estavas em equilíbrio, se calhar estavas muito forte em determinadas áreas, focada, forte fisicamente, mas se calhar não sentias o equilíbrio noutras. Depois tiveste a parte em que nasceu o António, em que foi um outro desequilíbrio total, mas pela parte física e pela parte emocional, mas tinhas ali a parte familiar, algo diferente a acontecer. E agora sentes que tudo estabilizou. Não se sabe o dia da manhã. Vamos ver. Quem quiser pode acompanhar nas redes sociais, não é? Ana Marisa Correia, tudo junto. Sim. Mas aquele período após a gravidez que tu sentiste, viste o físico trabalhado de anos alterado, viste a parte emocional alterada, o que é que consideras que foi fundamental para conseguir superar rapidamente essa fase? Porque tu, apesar de tudo, falaste que conseguiste de um mês, em poucos meses, superar isso. Há mulheres que ficam nessa fase muito mais. O que é que consideras que foi fundamental para ti para superar essa fase? Primeira parte a escalada foi muito importante. E eu ter voltado a escalar logo muito pouco tempo depois foi muito importante. E acho que a parte psicológica foi eu ter pensado que eu estou a olhar para o espelho e estou a ver uma pessoa que eu não conheço, nem a nível físico, nem a nível psicológico. E tive que arranjar maneira de treinar, a escalar, de voltar a equilibrar não só a parte hormonal como física, para voltar a olhar ao espelho e gostar daquilo que estava a ver e voltar-me a ver. Eu tornei-me numa mulher muito mais feminina depois do pós-parto, isto em relação à parte anterior, não é? Porque eu era uma desportista, andava sempre de joelhos negros, de canelas todas negras, sempre de fitas nos dedos porque tinha lesões nos dedos. Tornei-me numa mulher muito mais feminina depois de ter tido o António, depois de ter tido olhado para o espelho e pensar, eu não quero continuar a ver esta pessoa ao espelho. E o meu processo foi o meu processo. Não sei. Foi tentar ir equilibrando a minha cabeça e a treinar e a escalar até eu sentir que, ok, isto agora, para mim, estou bem assim. Disseste que te tornaste uma mulher muito mais feminina depois de teres o António. Acreditas que o facto de teres tornado uma mulher mais feminina também fez-te uma mulher mais feliz hoje? Sim. Sentes sem dúvida. Que esse foi um ponto de descoberta, então? Foi um bocadinho. Foi
porque eu passei a ter muito mais... Eu, ao ter cuidado comigo, de estar lá no fundo do poço e ter ido lá com uma corda buscar-me, tornou-me numa pessoa que eu gosto mais. Eu olho para as fotografias, e mesmo o António, quando olha para as fotografias, diz assim, esta não é a mãe. Eu disse, é a mãe, esta é a mãe. Portanto, eu pus aparelho nos dentes, tratei da pele, eu apanhava escaldões, porque fazia praia, e quando escalava não tinha preocupações nenhuma com a pele, a minha pele era péssima, tinha os dentes tortos, e então, quando começou esse processo de cuidar de mim, houve todo esse processo que eu tive que tratar. Portanto, tratei de endireitar os dentes, não saio de casa sem o protetor solar, faço N tratamentos de pele, faço massagens, faço tudo aquilo que eu acho que me faz bem. E nesta fase eu sinto-me bem. Tenho 44 anos, já sou uma pessoa de idade e sinto-me bem conforme estou. Sabes que às vezes esse processo cuidador, quase todas as mulheres eu acho que têm um bocadinho disso em si, algumas que exploram mais, outras que não exploram tanto, ou outras que ainda não estão na fase da vida de explorar. Mas essa parte cuidadora, que começaste a ser mais cuidadora de ti, cuidadora para o outro, porque tinhas o teu filho, fez-te uma mulher mais feminina e, como disseste, mais feliz. E eu acho que isto é uma lição muito importante, até porque vivemos numa sociedade onde às vezes existe tanta pressão e por um conjunto de coisas para que a mulher seja mais masculina, que tenha que se virar, que tenha que resolver, e às vezes isso não significa mais felicidade. Não quer dizer que em certas fases da vida não tenha que ser necessário, mas acho que está aqui uma mensagem muito bonita, que é realmente às vezes o ser necessário abrandar, o ser necessário cuidarmos de nós, e quem diz a mulher, o homem também ter esse tempo, como é lógico, claro. Mas o cuidar, porque isso muitas vezes encontramos uma outra vertente, uma outra pessoa que está lá, não é? E tu disseste uma coisa muito engraçada, que foi o teu filho, mas esta era a mãe, era uma outra versão, não é? Outra versão. Mas acho que está aí uma mensagem muito interessante e que realmente traz a reflexão. E, para que possas continuar este caminho e tornar-te cada vez mais feminina, nós temos um presente para ti. Eu vou pedir agora aqui a intervenção do Pedro, que teve ali o tempo todo a cuidar do nosso episódio e vai entrar em grande com a lembrança. E aqui, no fundo, um agradecimento pela tua presença. Eu também, aqui pelo convite. Foi um prazer. Obrigada. E já falámos como é que as pessoas podem encontrar. Há assim alguma mensagem final que gostasses de deixar às mães, aos atletas que nos seguiram até aqui? Em termos de escalada, eu acho que façam o seu caminho e, se gostam mesmo de escalar, procurem um muro de treino e sigam o seu percurso. Vejam se gostam, experimentem vários tipos de escalada, vários tipos de competições. E para as mulheres, façam aquilo que as faça feliz e não se deixem condicionar. Acho que é o conselho que posso dar. Tem que se pôr... Há prioridades, mas nós também somos uma prioridade. Portanto, tem que haver o equilíbrio para sermos felizes. E este é daqueles episódios que podes deixar o António ver à vontade, às vezes que ele quiser. Primeiro porque vai ver, mãe, realmente tu és super famosa. E depois não é só isso, não há cá brasileiro que vai fazer confundir. Também se houvesse não tinha mal nenhum, mas acho que a esta altura já não vai misturar as coisas. Não. Mas este podes deixar ele ver à vontade. Exatamente. Conversas de Elite com Ana Marisa Correia. Podem acompanhar nas redes sociais e pegar neste link. Vocês sabem que eu vos peço uma coisa. Dou-vos muito conteúdo de valor, ou pelo menos fazemos por isso. E como vos disse, já temos aqui basquete, atletismo, futebol, culturismo, bom, desportos, ciclismo, já disse, pronto, já devo ter dito. Mas a nossa intenção é realmente poder trazer perspectivas diferentes, pessoas diferentes, e que vocês no final possam perceber aquilo que faz realmente sentido para vocês e que possam ir buscar um bocadinho de todas as áreas e aplicarem na vossa vida. Eu costumo dizer que de todos os episódios eu saio sempre com alguma coisa nova. Há sempre uma frase, uma expressão, uma história que eu associo a cada convidado. Eu costumo dizer que é quase como ler um livro. E eu acho que vocês também podem tirar essas mensagens destes episódios e partilhar com quem vocês gostam e com quem vocês também acham que pode beneficiar disso. Contam connosco. Contamos convosco.